Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Mateus 4:9 diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos? Estão ligados, hein? Mas todos têm ouvidos, mas nem todos ouvem. Jesus repete essa expressão muitas vezes na palavra dele, como um chamado à atenção espiritual. Ele não estava falando de uma audição natural, ele estava falando de uma audição com discernimento, com entendimento, com fé. Ouvir é muito mais do que captar sons, é compreender, é aceitar, é crer de todo o coração. Muitos ouvem, mas poucos creem. A palavra só produz fruto em quem recebe com fé. E a fé é o canal que transforma esse som em vida. A fé é o canal que materializa aquilo que eu ouço. Quando eu creio naquilo que eu estou ouvindo, eu vivo os milagres de Deus. Deuteronômio 6:4 diz assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O chamado para ouvir é um chamado de obediência e de confiança. Deus sempre esperou que o seu povo ouvisse com fé e não apenas com os ouvidos. Deus estava sempre chamando a atenção do povo para que eles crescem verdadeiramente de todo o coração. Quem ouve com fé, quem ouve de todo o coração, vive os milagres de Deus, vive as promessas de Deus. Domingo passado foi muito especial, porque eu e o bispo conversamos com uma família que está na igreja há algum tempo. E essa família, esse casal chegou em São Carlos a trabalho, e eles chegaram muito mal e acabaram se divorciando. Então ela, já cristã, encontrou a igreja e começou a vir para a igreja. E toda a palavra do altar, ela ouvia e cria. E o coração dela se enchia de fé. Ela ouvia e cria. Então o coração se enchia de fé. Uma fé tão grande que contagiou o marido. Até então o ex-marido. E quando eles contaram para nós, eles tinham acabado de se casar novamente. E tão lindo foi que eles disseram assim: a gente só precisava da palavra que saía do altar. Eles não tiveram nenhum atendimento e nada contra isso. Atendimento é importante, é direcionamento, é apontamento. Às vezes nós precisamos disso, mas Deus, Ele faz sozinho. O Espírito Santo age sozinho. Ele não precisa de nós. Pessoas são instrumentos, pessoas são bênçãos, mas Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, se nós ouvirmos e cremos de todo o nosso coração. Em todo o tempo eles diziam: a palavra que sai do altar é suficiente para nós. A palavra restaurou o nosso casamento. Nós temos um casamento que nós nunca tivemos antes. Os filhos pequenos estão vivendo coisas extraordinárias dentro de um lar agora, restaurado. Ouviram, e tudo que ouviram entrou no coração, e tudo que entrou no coração gerou uma fé tão grande, e uma transformação, porque eles estão vivendo o milagre de Deus. Uma outra mulher, uma outra ovelha, que eu conversei esses dias, me disse que, ela conversando comigo, e sempre ela citava assim: bispo, porque aquele dia que você falou tal coisa, eu peguei aquela palavra. Aí o bispo, quando o bispo falou tal coisa, e em todo momento ela falava sobre todos os cultos, todas as palavras que são pregadas no altar. E eu disse: meu Deus, se todas as ovelhinhas amadas e queridas ouvissem como você ouve e crescem como você crê, elas estariam vivendo os milagres que você está vivendo. Ela repete tudo que ela escuta do altar. E aí me contou que desde os 5 anos ela passava com a mãe dela em frente a uma casa muito bonita, e ela dizia assim: mamãe, que casa linda, um dia eu queria morar nessa casa.
E passou 5, 6, 7, ela tem mais de 30. E há 2 anos ela mora nessa casa. Uma casa que ela olhava de criancinha e dizia: eu queria tanto um dia morar nessa casa. Ela conta que com 10 anos, ela passou em frente a uma loja e ela queria tanto uma boneca de corpinho de plástico para dar banho, que ela queria brincar de boneca, de lavar o corpinho da boneca, e ela só tinha boneca de pano. E quando ela viu aquela caixa grande, aquela boneca, ela ficou desesperada, e ela queria muito aquela boneca, mas o pai e a mãe não podiam dar. Então ela falava assim: bispa, todo dia eu passava na calçada, eu olhava para a boneca e falava: Deus, me dá essa boneca, eu queria tanto essa boneca. Até que um certo dia, Deus deu condição para que o pai comprasse a boneca. O ano passado, no altar, pastor José estava aqui e liberou uma palavra, e ela pegou essa palavra e ele disse assim: você que crê agora, até o final do ano você vai viver a promessa de Deus. E ela pegou. Não fazia sentido, ela estava vivendo um momento muito triste, mas ela acreditou naquilo que ela ouviu. E antes de acabar o ano, ela estava com o bebê nos braços. Quem ouve e crê, quem ouve, mais do que naturalmente falando, porque tem muitas pessoas que não têm audição natural, mas ouvem muito mais com o coração, creem muito mais que muitos que ouvem normalmente. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Bispa, por que muitos não conseguem guardar a palavra? Porque estão distraídos. Distraídos com o trabalho, com os estudos, com os problemas financeiros, com as metas pessoais, distraídos nas redes sociais, distraídos com os jogos, com séries e outras formas de lazer, distraídos o tempo todo. Pessoas distraídas durante o culto, preocupado com amanhã, preocupado com a semana, preocupado com as contas, preocupado com tanta coisa. Não é ruim trabalhar, não é ruim passear, não é ruim ter equilíbrio na rede social, não é ruim tudo isso. O problema é quando isso te tira o foco da palavra que está sendo dita, com o recado de Deus, com o apontamento de Deus. Pessoas que estão distraídas, pessoas que estão desatentas, e a Bíblia diz que Satanás quer tirar a palavra que é semeada no seu coração. A Bíblia fala sobre a parábola do semeador. A semente é lançada em vários tipos de terreno. Dependendo do terreno, ela vai frutificar, ela vai florescer ou não. Então o diabo, ele quer o quê? Primeiro, que ela não entre no seu coração. E se ela entrar, ele rouba rapidinho. Ele pega rapidinho. Por isso ele te distrai com tanta coisa que você acha que é importante. Gente que corre atrás do vento. Gente que desprioriza as coisas, que troca as ordens, porque acha que está fazendo bem. Gente que quer ter. Não é isso que o Senhor quer. Precisamos estar focados naquilo que está sendo liberado. Eu já preguei sobre isso, da importância de você pegar a palavra que é liberada, mas não basta pegar, você tem que acreditar, você tem que se posicionar, você tem que agir com fé. Foca, para de ser distraída, para de ser distraído. Basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã é o amanhã, a semana é a semana. E se estamos no primeiro dia da semana, na casa do nosso Pai, do nosso Deus, estamos entregando para Ele a nossa semana, então tudo que acontecer vai estar debaixo do controle dEle e vai cooperar para o nosso bem. Então foca, fica focado. A segunda coisa, pessoas que estão sobrecarregadas. Pessoas sobrecarregadas. Nós todos temos uma rotina agitada, os dias estão passando de uma maneira assustadora, mas tem pessoas que estão cansadas, esgotadas, sem força, e a falta de tempo para Deus gera um vazio, incapaz de lidar com os desafios. Quando você não para encher da presença, você não vai lidar com os desafios que estão por vir, os desafios diários, os esperados e os inesperados. A falta de intimidade enfraquece o espírito e você não consegue guardar a palavra. Sobrecarregados por fazer aquilo que nem sempre Deus mandou você fazer.
Tem muita gente fazendo coisas em nome de Deus que Deus não mandou fazer. Tem muita gente cansada porque está fazendo coisa que não é para fazer. Tem muita gente cansada porque entra em guerra que não é para entrar, que fala coisa que não é para falar. E muitas vezes o que sai da nossa boca gera um peso sobre nós. Um peso, gente cansada, gente sobrecarregada, gente pesada, gente exausta. Quando fazemos aquilo que temos a autorização de Deus, mesmo que a gente se canse, a Bíblia diz, aqueles que se cansam, renovam suas forças. Mas gente sobrecarregada, correndo para lá e para cá. Sobrecarregada porque quer agradar as pessoas, isso cansa. Isso é pesado demais. A gente tem que agradar o Senhor. Se a gente agradar a Deus, já está. Você tem que ter uma boa reputação no céu. Porque nem todo elogio é bênção e é real. As pessoas, elas são inconstantes. Hoje elas te amam, amanhã elas não te amam mais. Mas se você está preocupado com a reputação do céu, você passa por cima, abençoa e vai embora. O problema é que você fica sobrecarregada, cansada, desgasta a gente, cansa a gente demais de querer agradar as pessoas. A gente nunca vai conseguir agradar as pessoas. Então para de pôr um peso sobre você, maior do que você já tem. A terceira coisa, pessoas que estão com o coração endurecido. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Ou seja, é possível ter o coração endurecido. O que endurece o coração? Mágoas, falta de perdão, guardar rancor e não liberar. O perdão enche o coração de amargura, de frustração, de decepção. É uma camada, é um concreto que endurece o coração. E aí você fala com gente que fica assim, mas a palavra não entra, você acaba de pregar uma palavra de poder aqui, a pessoa está te falando um negócio, você falou assim, irmã, eu acabei de falar no altar, irmão, eu acabei de falar esse negócio, né? Você estava no culto, irmã? Tem gente, bom, você que já falou comigo, eu já falei, você estava no culto, irmã? Ou está distraído, ou está sobrecarregado, ou está com o coração duro, porque você fala uma coisa, amanhã ela volta a falar a mesma coisa, você falou pro vento. E se a pessoa do lado pegou, a pessoa vai viver. E ela não. Coração endurecido, coração duro. O que mais endurece um coração? Um pecado não confessado, um pecado repetido. Isso cria, sabe o que? Cauteriza a sua consciência de arrependimento. E aí fica normal. E aí você nem tem mais peso na alma. Porque você já está acostumado com o pecado. E aí você não vai ouvir mesmo. Aí eu não aguento as pessoas que estão só Jesus na causa e vêm falar para mim, porque Deus me falou, porque eu estou fazendo isso, porque Deus me disse. Eu falo, como é que pode ouvir a voz de Deus? Deus é misericordioso, Ele é amoroso, Ele fala com a gente do jeito que Ele quer. Usa mula, usa tudo. Mas às vezes as pessoas tomam uma direção, elas estão tão longe, com o coração tão duro, tão no meio de uma prática de pecado, que elas estão tão cegas, estão tão surdas, e aí elas vêm dizer que estão fazendo aquilo porque Deus falou. Aí você olha e você fala, meu Deus, coração endurecido, não dá, cauteriza, não tem como. Que mais? Orgulho, gente orgulhosa, gente autossuficiente, eu não preciso de Deus. Deus tem muitas coisas para fazer, tem muita gente que precisa, tem gente para cuidar, tem muitos milagres aí, então eu resolvo minha vida, eu consigo, eu sei os meus planos, eu tenho capacidade. Gente orgulhosa que não quer se render, que não quer ceder para Deus, que não quer se dobrar e dizer assim, Deus, está um caos, eu não consigo mais, Senhor, me ajuda, de verdade, eu não sei nada, eu faço tudo errado, as minhas escolhas são erradas, não. Gente orgulhosa, e como tem gente orgulhosa, e como é triste falar com pessoas que estão com o coração endurecidos, que você fala, a pessoa quer chorar, mas ela está assim na pose, tipo, não, mas está tudo bem. Ainda se ela falar está tudo bem, mas ela vai para o quarto, dobra o joelho. Pessoas que acham que as bênçãos são para outros, que os milagres são para outros, que dizem assim, não, mas para mim essas coisas não acontecem. Que não consegue acreditar. Não, a gente não.
a gente precisa pedir para o Espírito Santo colocar a britadeira dele. Vem com a britadeira, vem quebrar meu coração duro, vai, porque lá no fundinho Deus colocou um coração obediente, lá no fundinho um coração que ama o Senhor, porque Ele te criou, está lá embaixo de tudo isso. Perdoa, libera a mágoa, esquece o passado, olha para frente, se rende ao Senhor, para que você consiga ouvir aquilo que Ele está falando, discernir. E a última coisa, pessoas que estão apegadas à religiosidade, vivem uma fé baseada apenas em rituais, regras, aparência, mas sem um verdadeiro relacionamento com Deus. Faz tudo por obrigação, por tradição, para ser visto pelos outros, mas não é por amor, não é por comunhão com o Senhor. É um coração que se acomoda com o fazer e esquece do ser. Quer fazer e quer ter. Quantas pessoas querem fazer, querem ter, mas se esquece que Deus está preocupado com o que você é. Ele quer que você seja. Quando você for, você vai fazer e ter. Essa é a ordem do negócio. Mas as pessoas primeiro elas querem fazer, primeiro elas querem ter, depois elas falam, daí Deus, aí eu vou ser assim, aí eu vou contribuir, aí eu vou te obedecer, aí eu vou. Não, é o inverso. Primeiro você é, depois você faz e depois Ele te dá. Pessoas que cantam, oram, leem a Bíblia, mas sem profundidade, sem quebrantamento, sem fome. Eu pareço ser espiritual, mas no fundo eu tenho um vazio interior. Dá para reconhecer quando você conversa com uma pessoa. Você sabe que ela está vazia da palavra. Por quê? Porque a religiosidade, ela cria um filtro. Ela tem uma aparência, mas no fundo não é. Jesus se afastava dos religiosos, porque os religiosos apontavam o dedo, os religiosos acusavam, os religiosos faziam nas praças orações lindíssimas, mas o coração estava longe, era só para se mostrar. A igreja de Cristo foi chamada para ouvir e para crer. Nós fomos chamados para ir na contramão. Nós fomos chamados para ouvir e crer, para termos uma fé inabalável, para vivermos as promessas e os milagres de Deus. Por que muitas pessoas então não creem? Porque crer exige rendição e muitas pessoas não querem se render. Porque a fé confronta o ego, confronta mesmo, dá soco na nossa barriga, no nosso estômago. E eu gosto quando o Espírito Santo muitas vezes faz isso comigo. Eu gosto de apanhar dele, porque eu aprendo, eu fico melhor. Confrontar o nosso ego. Mas nem todo mundo acredita, né? Porque, ai meu Deus, isso desafia a razão humana. Vai na contramão, a fé vai na contramão. Então é gente que tem explicação para tudo. Não, só viva, só creia. E porque crer transforma a nossa vida e nem todo mundo está disposto a mudar. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo está agindo mesmo que você não saiba. Deus está falando o tempo todo. Então aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando hoje. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra, perdoa-nos. Porque muitas vezes estamos distraídos com tantas coisas, dando importância para aquilo que é importante, mas que não é mais importante do que o Senhor. Nos perdoa por estarmos sobrecarregados. Senhor, por colocarmos ainda mais peso na nossa vida e queremos fazer aquilo que o Senhor não pediu para fazer. Às vezes o Senhor pede só para a gente orar e a gente quer ajudar, quer fazer, quer dar um jeito naquilo que não cabe a nós colocar em ordem, mas sim o Senhor, Pai. Quantas pessoas estão sobrecarregadas e não conseguem te ouvir, Pai. Oh Deus, amolece o coração duro, que os teus filhos se rendam, que todo orgulho caia por terra, que eles entendam que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Que não seja apenas aparência, que haja liberação de perdão, Senhor. Que haja, Senhor, esquecimento do passado, que essas pessoas possam olhar para o futuro, para aquilo que o Senhor já preparou.
O Senhor tem promessas, o Senhor tem milagres para aqueles que ouvem, para aqueles que creem. Perdoa-nos por muitas vezes deixarmos a religiosidade conduzir as nossas atitudes. Não, nós queremos ter um coração segundo o Teu. Nós queremos ter um coração parecido com o Teu, Senhor. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração misericordioso, um coração dependente, um coração que se arrepende dos pecados, um coração que quer mudança, um coração que percebe que precisa do Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a ouvir todos os recados, todos os apontamentos e tudo aquilo que o Senhor tem falado. Obrigada porque o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo mesmo sem que a gente saiba. Obrigada pelas transformações, obrigada por tudo que nós não sabemos, mas que o Senhor já fez. O Senhor pode, e quando o Senhor nos deixa saber, é porque o Senhor quer que o nosso coração se alegre, porque tem gente que ouve, tem gente que acredita, tem gente que está vivendo milagre, tem gente que está atento àquilo que está sendo falado no altar, Pai. Ajuda-nos a ouvir com o nosso coração e a termos uma fé inabalável. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.